podcast Bastidores da Política. Hoje tem o prazer de receber o chefe de gabinete do deputado Lucas Bove, do PL, o economista Eduardo Soares de Camargo. Obrigada por estar aqui conosco, batendo esse papo. Renata, é sempre bom estar com você e com os amigos da TV Alesp, falar um pouco do mandato, falar um pouco da nossa vida, história, muito bom. E história que começa há cerca de 40 anos atrás, com a carreira, agora trabalhando com um jovem deputado. Como é que é esse cruzamento de gerações? Como eu brinco, já fazendo uma correção, é mais de 40, mas pela minha senioridade, mas tudo bem, vamos em frente. Trabalhar com o Lucas Bove, ser chefe de gabinete de um deputado de primeiro mandato, uma pessoa muito bem preparada e tudo, que não vinha da política, não tinha nada com a política e tudo, mas sempre preocupado, né, com os problemas de gestão, de governo, da política mesmo como um todo. E aí resolveu entrar para a política. Aí fez uma parceria com o Ricardo Salles e conheceu o Ricardo Salles. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo Salles, trabalhava com ele. Tinha combinado com o Ricardo de trabalhar com ele na campanha dele, e aí agregamos o Lucas Bove, e então trabalhamos na campanha em dobrada, Ricardo Salles para federal e Lucas Bove para estadual. E aí foi muito bom, porque os dois foram muito bem eleitos e tudo, e aí, em conversa entre nós, resolvi ficar em São Paulo como chefe de gabinete dele, o que está sendo uma experiência desafiadora. Hein? E o que é estar dentro do Palácio 9 de Julho, a maior assembleia da América Latina? Olha, a assembleia, como eu contei, é a primeira vez que eu trabalho aqui. E já tinha estado em outras oportunidades e conversado e tudo, mas a articulação eu acho que é o mais importante, tá certo? Você relacionar com o contrário, né? Vamos dizer, você não ser só... o Lucas é do PL, tá certo? E ele tem princípios conservadores de família, de liberdade econômica, enfim, do empreendedor e tudo. E tem que conviver com outras tendências, outras ideias e tudo, o que é muito bom. Hoje, por exemplo, ele é vice-presidente da Comissão de Educação, cuja deputada Bebel, que é do PT, ela é a presidente. Então sempre tem uns embates e tudo, mas vamos dizer, um embate saudável, enfim, em prol de um bom resultado. Né? O trabalho aqui é muito mais árduo em função de termos sempre duas frentes da situação e da oposição. Vamos dizer, podemos dizer que hoje nós somos situação, né? Que nós somos base do governo e tudo, mas é um desafio mesmo, porque você tem que conviver com o contrário, como eu falei, e a gente... tem que articular com todos os deputados e tudo, o que é interessante. Né? E estando há pouco mais de um ano na casa, como é que é? Já dá para conhecer todo mundo? Óbvio que chefe de gabinete nunca tem muito tempo, né? Mas você chega a tomar cafezinho com outras ou pessoas de outros partidos? Como é que é isso? Tenho sim. Então, uma das coisas que nós... Se essa é uma preocupação. Não, é uma preocupação essa articulação. O que eu combinei com o Lucas, o deputado Lucas Bove, é que nós dividiríamos. Eu não sou um chefe de gabinete padrão, porque geralmente o chefe de gabinete, via de regra, ele cuida do pessoal que trabalha com ele, de o executivo, né? A parte toda de organização do gabinete, contas e tudo isso. E nós temos 2 militares aposentados que trabalham conosco, o Coronel Munhoz e o Tenente Quinderno. O Coronel Munhoz, nós acertamos dele fazer essa parte de gestão do gabinete, no sentido do pessoal, de controles, gastos, contas e tudo, e eu ficar nessa parte mais política, articuladora e tudo. Então, hoje eu sempre faço reuniões com outros chefes de gabinete, participo, acompanho o Lucas em várias reuniões, viajo com ele, reuniões externas, enfim. É super dinâmico nessa função mais de relações mesmo institucionais do que nesse dia a dia e tudo do gabinete que nós optamos por deixar para o Coronel Munhoz. Essa parte executiva. Então, você nessa parte de articulação, como é que é a visão
de quem está fora e mesmo você agora apresentando o seu deputado? Olha, como eu falei no começo, né, ele é um jovem deputado, ganhou uma experiência e uma visibilidade nesse ano e meio de mandato muito importante, porque ele foi à tribuna, fez o contraditório, conversou com todos os partidos, todos os outros pares, né, outros colegas, deputados e tudo, não levando em conta muito o partido e tudo, mas sim tentando se posicionar e tudo. Então, hoje ele é uma pessoa conhecida, tá certo? Influente na casa, já teve vários projetos aprovados, tá certo? Cito aí o primeiro projeto que ele aprovou foi um projeto que veio iniciou na Secretaria da Agricultura, que chama Rotas Rurais, que nada mais é do que o endereçamento das propriedades rurais. Antigamente, você contava onde é que era a propriedade rural, você passa aquele mata-burro, atrás vira naquela árvore lá e tem uma cerca assim e você chega. Não. Agora você tem isso aí foi desenvolvido uma parceria com a Google, que você tem um endereçamento, um código, não é um CEP, é um código de localização e tudo. Então, você faz com que a polícia, a ambulância, eu brinco, as Casas Bahia, o seu amigo, o correio e tudo, faça a entrega. Então, numa mesma propriedade, você pode ter um endereço, esse código, esse endereçamento postal, esse código, vamos dizer, na porteira da fazenda, você pode ter na sede, você pode ter no escritório. Então, você quer, por exemplo, uma entrega de adubo, por exemplo, silo. Você entrega no silo lá, por exemplo. Então, você dá esse código e a pessoa põe no Google e chega no silo. Então, é perfeito. E antes disso, vamos dizer, as pessoas tinham muito problema, tá certo? É uma briga de marido e mulher, vamos dizer. Precisa chamar a polícia. Lá não chega a polícia. Às vezes a mulher apanhando lá e não sabe o que está acontecendo, não consegue chamar, não chega e tudo. Ou a pessoa que passa mal, precisa de uma ambulância, difícil chegar. E como que surgiu essa ideia desse projeto? Esse projeto surgiu porque o Lucas Bov teve o conhecimento desse trabalho, tá certo? E queria perpetuar isso aí. E aí fazer de forma de lei para poder ser, não só, como eu disse, perpetuar, mas também que ele fosse tornar definitivo. Não, que ele chegasse, vamos dizer, rapidamente nas prefeituras e tudo, para que ela, vamos dizer, informe todo mundo e ajude na divulgação de como fazer. É uma coisa muito simples, vamos dizer, para você ter esse código. Então, está assim, ampliando rapidamente tudo e está sendo um sucesso. Polícia, bombeiro, todo mundo está usando. Sabe? E o feedback que vocês recebem? Olha, é muito positivo, porque todo mundo fica contente de poder, não só comercialmente, em termos das pessoas e tudo, essa facilidade de ser encontrado, de ser, vamos dizer, entregue os produtos, enfim. Esse foi o primeiro projeto aprovado. Esse foi o primeiro projeto. E os demais? Não, então, aí aprovou, por exemplo, essa semana que passou, foi aprovado um projeto que você não pode mais dizer que um hambúrguer de soja é carne, hambúrguer de carne, sabe? Você não pode usar o termo carne onde você não tem um produto carne, tá certo? Você tem uma soja ou, vamos dizer, alguma coisa que você vai vender com uma conotação de carne que na realidade não é. Então é só para deixar claro que carne é carne. Carne é carne, exatamente. Só pode levar esse termo carne, seja no sanduíche, em algum produto ultraprocessado, desde que tenha carne. Tem a carne, exatamente. Não pode ser apenas o aroma, né? Que é o que a indústria faz, né? A indústria alimentícia faz. Exatamente. Então, isso também tendo muito sucesso em toda essa região industrial, principalmente na área do agro, né? Na área da pecuária. Outro projeto interessante que ele fez era a educação financeira nas escolas, um projeto aprovado e tudo. E é muito importante que o jovem já tenha essa base de organização financeira, vamos dizer, de educação financeira. Mas esse projeto já foi regulamentado? Já está em vigor? Não, já está aprovado e tudo. E agora está, vamos dizer,
está sendo implantado em parceria com a Secretaria de Educação e tudo para que seja Porque para começar, a criançada hoje, não precisa nem falar molecada, mas a criançada mesmo com 4, 5 anos só sabe que existe dinheiro de plástico, né? Que é o cartão. Mas daí a importância de você educá-la, vamos dizer, no sentido de gastar O que tem para cobrir, né? menos do que arrecada, né? Para poder ter não só uma saúde financeira, mas eventualmente começar a poupar, pensando em uma aplicação futura, enfim, uma forma do dinheiro trabalhar para as pessoas e não as pessoas trabalharem para poder cobrir a conta ou acertar vamos dizer, sua vida financeira. Ou ficar pendurada com o nome sujo. Pendurada, ou os absurdos de juros de cartão de crédito, enfim, nosso custo dessa financeira é muito alto. Então, esse plano agora já entrando também em vigor, que é altamente positivo para toda a sociedade, Para toda né? a sociedade. Nós temos várias parcerias com a Secretaria de Educação, temos uma coisa que até por conta desses militares que trabalham conosco, nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho, por exemplo, da Polícia Militar, dos bombeiros, e temos apoiado bastante. Algumas emendas parlamentares foram para a Polícia Militar, para os bombeiros e tudo, não só com veículos, mas com organização de drones para que tenha acesso, enfim. É um investimento que nós escolhemos em fazer na gestão do Lucas Boff. E também essa parte de saúde, né, que é muito importante e é uma carência grande, porque por mais que você destine, vamos dizer, os recursos e tudo, para a saúde é sempre, não importa o valor, parece que desaparece na hora, assim, porque é tanto gasto e tudo. Então, nós temos municípios e cidades onde tem uma gestão melhor, onde tem uma condição melhor. E temos cidades que é realmente carente mesmo, sabe? Vamos dizer, e que acaba, ou por ser pequeno, ou por não ter recurso, encaminhando o paciente para uma cidade maior do lado, ou enfim, próxima, que aí você, além de tudo, ainda tem o custo de transportar essa pessoa para fazer um tratamento em outra cidade, enfim. E nesse caso específico, o que vocês estão fazendo? Que atitude tomaram? Não, nós estamos feito Destinando primeiro, emendas. destinando emenda para saúde, tá certo? As pequenas cidades. Manda para a prefeitura para ela executar na saúde. E aí, sempre preocupado em conversar com o prefeito, entender qual é a posição dele. Não é mandar a esmo assim, mas desde que a gente entenda que o prefeito vai fazer uma boa gestão daquilo lá e tudo, tá certo? Vamos dizer, porque recurso é de todos nós, então tem que mandar para que ele seja bem empregado e bem aproveitado. E no caso, quando um deputado envia uma emenda, depois ele tem como fiscalizar como foi? Sem dúvida, a gente está no pé enfim, se é o secretário de saúde, se é o próprio prefeito, enfim, quem é a pessoa que desde o início do processo fica fazendo da uma emenda, pressão. Queremos saber o resultado e tudo, vamos dizer, vamos atrás e tal. Falei, por exemplo, da Secretaria de Educação, nós destinamos também reforma em escola, por exemplo, e vamos lá acompanhar, tá certo? Saber se o prefeito está fazendo a gestão correta e tudo isso, tá certo? Então, sempre não entregou, virou as costas e... É muito mais amplo do que cuidar do agro, como você sempre fez, né? Desde o início de carreira. Nós temos uma equipe brilhante lá no nosso gabinete, sabe? São bastante gente que trabalha conosco e temos vários também, desde estagiários, temos departamento jurídico, temos departamento técnico mesmo, temos várias, nesse departamento jurídico, que acompanha todo, desde vamos dizer, demandas, entender as demandas, depois a destinação das emendas, o acompanhamento desse envio, tá certo? O retorno da destinação do recurso e tudo. Então, olha, nós temos uma estrutura forte assim de controle. Né? É todo um time que leva, que facilita e que ajuda o trabalho do deputado, né? Não, sem dúvida. E dando vamos dizer, esse retorno esperado e tudo, é onde o deputado vive de voto, né? Então, que
vamos dizer, onde tem uma boa aplicação de um recurso e tudo, sem dúvida nenhuma, a cidade, a comunidade, a sociedade local vai entender que esse deputado, opa, esse fez a diferença porque realmente fez um bom trabalho, destinou, enfim. É difícil hoje um político fazer a diferença? Olha, eu acho que porque eu acompanhando aqui, vamos dizer. Já há uns 10 anos, você disse que anteriormente que já trabalhou com Ricardo Salles. Então, eu venho da iniciativa privada e nunca tinha trabalhado no governo. Fui para o governo a convite do então secretário de Meio Ambiente de São Paulo, que era o atual deputado Ricardo Salles, que me convidou e eu assumi a presidência executiva da Fundação Florestal, que cuida das unidades de conservação do Estado. Aí foi a primeira vez que eu fui para o governo, então ali aprendi muito, apanhei bastante. Como eu sempre conto, a gente assume achando que pode tudo, que vou fazer agora uma gestão diferente e tudo. Mas na realidade você cai numa máquina que é um moedor de carne que você precisa articular muito bem, preocupar muito com todo o processo jurídico, a forma de fazer, sabe? Não é assim, como na Não dá para iniciativa eleger privada. uma dificuldade, são várias. E você tem que, de alguma forma, cumprir todos os requisitos, os trâmites, as regras e tudo. Não é como na iniciativa privada, que se você errar, você paga a conta ali com o teu prejuízo mesmo. Você não pode ter isso, você não pode ter o erro no governo. Então, você tem que fazer realmente uma gestão muito bem acompanhada da parte toda jurídica e que te dê segurança também, para que não te crie problema pessoal e tudo. Então, é uma preocupação grande, né? Em relação a essa questão do agro, conta um pouquinho da sua vida para o nosso internauta, telespectador aqui, Eduardo. Olha, minha vida começou desde a faculdade, quando eu queria montar um negócio próprio. E aí Você é da capital? Da capital aqui. Mais de família, de produtor rural e tudo, então sempre relacionado com o agro, né? E aí eu montei... Sempre na porteira. Sempre tentando articular alguma coisa própria e tudo. Aí eu montei uma distribuição de carnes do frigorífico Anglo. O frigorífico Anglo é uma multinacional inglesa estabelecida em Barretos. Então, num primeiro momento, eu montei esse escritório de vendas dos produtos deles. Venda de carnes para restaurante, hotéis, enfim. E aí, isso num segundo momento, passei a comprar, vender, depois comprar, vender, entregar. Aí eu brinco sempre que eu virei açougueiro mesmo, que eu montei um depósito e manipulava a carne e vendia para restaurante, hotel, dona de casa e tudo. E a coisa foi muito bem até naqueles planos cruzados, lá que tirava 3 zeros e acabava por decreto com a Onde você inflação. estava quando foi aberto o Plano Real? Não, então, eu estava cuidando dessa empresa. E aí eu fornecia para uma cozinha industrial muito grande e tudo, e o cara quebrou. E aí tive que diminuir de tamanho e tudo, porque eu estava muito vendido, tomei um prejuízo grande e tudo. E aí saí do dia a dia do negócio, minha ex-esposa sumiu e eu fui trabalhar fora, porque já não dava, tive que ficar pequeno de novo para tocar. Então, aí eu fui trabalhar fora. E aí fui fazer uma consultoria do Grupo Pão de Açúcar na área de carnes. Depois fui trabalhar no frigorífico Minerva, também na gestão de um entreposto que eles tinham aqui perto de Jordanésia, aqui. Cajamar, exatamente. E que cuidava para distribuição de carnes para Grande São Paulo, Baixada Santista e tudo. E depois, aí eu fui a convite de um amigo também, que era o presidente da Sociedade Rural Brasileira. Aí eu fui para a Sociedade Rural Brasileira. Depois da Sociedade Rural Brasileira, que fiquei acho que uns 7 anos lá, eu fui para a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Também fiquei muitos anos lá. E a partir dali que eu chego nessa história de ir para o governo, né? Então, aí que eu fui entender um pouco da política do lado governo mesmo. E como é que você vê hoje em dia toda essa questão quando se fala no agronegócio brasileiro, que é líder mundial, tem a questão da sustentabilidade? Não, eu não tenho dúvida que o Brasil
a maior referência em termos de sustentabilidade, em boas práticas de produção, desde o plantio direto na palha até a obrigatoriedade da reserva legal hoje que os proprietários rurais têm que ter em sua propriedade. Se você chegar para o americano e falar para ele que ele tem que deixar de produzir num palmo de terra, você toma tiro lá, né? E aqui não, a gente tem que cumprir, vamos dizer, 80%, deixar de usar 80% no caso do bioma amazônico, 35% no Cerrado, 20% aqui vamos dizer, no estado e tudo, enfim. E você vê, em São Paulo, os estudos mostram que nós já temos 25% de reserva, tá certo? Que isso é uma conta do proprietário rural. Então, alguém que fala mal do proprietário rural deve apagar a língua, porque ele é o maior conservador que tem, tá certo? Então, eu vejo que o Brasil tem que ser melhor vendido para o mundo, no sentido de que o mundo entenda que não é à toa que o Brasil tem 66% de floresta nativa preservada, tá certo? A Europa tem 3%. Então, são números assim superlativos em relação ao mundo. E, no entanto, nós apanhamos muito aqui, todo mundo vem e fala que o Brasil estão queimando as girafas da Amazônia, então as bobagens que a gente ouve e tudo, e que, vamos dizer, nós temos que sempre estar falando, mostrando e tudo, né? Vamos dizer, hoje de manhã eu faço parte do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e teve uma reunião do Conselho hoje pela manhã, e uma palestra brilhante do Marcos Bianchi, que falava disso, mostrou na COP, na COP não, na reunião do G20, um pouco do Brasil, os números do Brasil e tudo. E é isso que a gente tem que fazer, mostrar lá fora também, vamos dizer, o que o Brasil, vamos dizer, faz pelo planeta, como em termos de sustentabilidade, em termos de produção agrícola. Nós estamos em pleno inverno, com um tempo muito seco e, segundo os climatologistas, cada vez mais seco, com essas questões das queimadas. Você que já esteve à frente da Fundação Florestal, como é que você vê toda essa problemática das queimadas no país, mas principalmente aqui no nosso estado? De que forma o legislativo pode agir para minimizar o que pode ser feito? Olha, nós temos as regras ambientais mais rígidas do planeta. Então, isso é uma coisa que tem que ser dito como primeiro ponto. Então, nós já temos que cumprir uma série de regras que faz do Brasil esse sucesso em termos de sustentabilidade. O que nós estamos tendo é eventos muito atípicos, né? Vamos dizer. Tivemos agora essa catástrofe no Rio Grande do Sul, que desde 1941 não tinha uma igual. Então, mas em 1941 teve uma igual já, tá certo? Vamos dizer, de alagar como foi e tudo. E, na realidade, nós temos que entender essas mudanças que, de fato, estão ocorrendo e tudo, mas quanto disso, na realidade, é por conta de uma poluição oriunda da cidade, do campo, da onde? Porque os estudos mostram que o campo, tá certo, é a maior preservação e a maior, vamos dizer, menor influência em tudo isso, tá certo? E que muito mais a poluição oriunda de cidade, dos grandes centros urbanos e tudo. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso quando trata desse tema, tá certo? Eu acho que é um tema que tem que ser tratado constantemente para uma melhoria constante de boas práticas e tudo, mas nós temos que enfrentar muita coisa ainda que não é do agronegócio, da produção agropecuária, e sim dos centros urbanos e tudo. Acho que a gente tem que entender isso melhor. Né? Eduardo, para você que já esteve por muito tempo à frente dessa área da Secretaria da Agricultura, da Fundação Florestal, nessa área da pecuária,
Nós, inclusive, tivemos esse ano a criação da Operação São Paulo Sem Fogo, com toda uma força-tarefa junto à Defesa Civil, envolvendo vários expoentes também da Secretaria da Agricultura, tudo. Você acha que o investimento de mais recursos, ou mesmo a criação de projetos aqui da Assembleia, isso pode favorecer uma diminuição de queimadas ou uma extensão menor atingida por isso? Olha, eu volto a insistir, né, esses episódios meio atípicos que estão ocorrendo. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, para falar, está tendo a maior queimada que tem. Então, na realidade, tem uma época do ano que geralmente eles colocam mesmo fogo controlado em alguns passos e tudo para renovação do capim e tudo isso. Só que, vamos dizer, pega um ano mais seco e tudo, onde teve esse descontrole e tudo. Então, uma das coisas que eu acho, e conto uma história que eu vivi nessa época da Fundação Florestal, que nós, aqui em Rio Claro, nós temos uma Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que é um parque, né, vamos dizer, que fica a 300 metros da entrada dessa floresta estadual, do shopping center de Rio Claro. E ali, eu lembro que eu tinha um problema sério lá, porque são vários talhões, né, de eucalipto, plantio de eucalipto. O eucalipto é nativo, ele não é nativo, desculpa, ele é exótico, e tinha alguns talhões que nós preservávamos. O que são talhões? São pedaços de terra demarcados assim. Algumas glebas. Alguma gleba, exatamente. Então, alguma dessas glebas eram eucaliptos que nós mantínhamos pela história, pela variedade, tudo isso. O resto vamos dizer, para manejo mesmo, plantio, corte, tudo isso. Porque o eucalipto, 20 e poucos anos, ele começa a cair, porque ele não tem estrutura de raiz que suporte uma árvore tão frondosa e tudo. Então, cai. E aí, para limpar os carreadores, vamos dizer que são as estradas que cortam essas glebas e tudo, para poder andar, vamos dizer, um veículo, um caminhão de bombeiro, se pegar um fogo, o Ministério Público e o GAEMA, que é o grupo do meio ambiente lá da região, não permitia isso. Então, nós temos que, vamos dizer, entender as coisas de uma forma mais racional, sabe? Vamos dizer, eu só queria limpar a estrada, porque, como eu disse, os galhos iam caindo, você vai fechando a estrada. E aí o caminhão não passa, vamos dizer, uma viatura não passa e tudo. Então, nós temos que entender esse trabalho até das leis, e aí indo para a sua pergunta, respondendo um pouco a sua pergunta, de que maneira poderia ser melhorado isso. Eu acho que é a gestão, vamos dizer, desse entendimento não tão radical, assim, de entender que, vamos dizer, cada região do Brasil tem uma forma de manejo, tá certo? Tanto Mato Grosso, Rio Grande do Sul é muito diferente, o outro. Então, precisa entender tudo isso para fazer uma estrutura de produção racional. Tá certo? E nem sempre assim, como esse caso que eu contei, que eu não conseguia nem limpar um carreador. Então, que era sempre ameaçado de multa, enfim, um monte de... E até processos pessoais como gestor da fundação. Você trabalhou com o hoje deputado federal Ricardo Salles, agora com o deputado Lucas Bove, aqui do PL na Assembleia. Trabalhar com políticos é gerenciar crises? É ser up-to-date? É ter um know-how em gerenciar crises? Não, eu acho que não é só gerenciar crise, né? Vamos dizer, eu acho que são, tanto o Ricardo quanto o Lucas, né? São duas pessoas com uma personalidade muito forte, assim, no sentido de querer fazer o que é certo, o que é errado, sabe? Os dois pecam até um pouco de serem muito corretos, assim, nas posições e duros, assim, sabe? Então, eu diria até o Lucas hoje, aqui na Assembleia, tendo que fazer todo esse contraponto no dia a dia e tudo, ele está até, de alguma forma, melhorando, entendendo um pouco o processo como um todo. Então, mas é um desafio, como você falou, porque é gerenciar crises, né? Vamos dizer que os embates são fortes. Né? Os embates são fortes quando eles emitem opiniões públicas nas redes sociais, porque os dois fizeram muito através das redes sociais. Sem dúvida.
O Lucas, sem dúvida nenhuma, a base mesmo dos votos dele, tudo vieram através das redes sociais, tá certo? Um trabalho muito forte. Tudo bem, em 22 nós viajamos o estado aí, tá certo? Nós fazemos uma caravana aí com um monte de eventos e tudo. Isso que o Ricardo, na época, muito mais conhecido, ex-secretário de Meio Ambiente de São Paulo, ex-ministro, atuou muito na Jovem Tanto Pan. quanto polêmico. Tanto quanto polêmico, atuou muito na Sim, na Jovem Jovem Pan, Pan. nos comentários. Todo dia ele participava, às 7 da manhã ele estava lá, dando articulando, né, vamos dizer, dando a sua opinião e tudo. Então era muito mais conhecido e tudo. E o Lucas, nessa dobrada, vamos dizer, que fez com o Ricardo, e muita rede social e tudo, sem dúvida que foi vamos dizer, Você uma tem medo surpresa. da inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial, Pensando nesse lado do político, da rede social. então, o que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, mas ela pode também complicar muito, tá certo? Eu vejo os chats aí todos que você dá um tema, ele já emite uma lauda falando sobre aquele assunto. Me preocupa muito mais, talvez, a educação dos jovens do que um caso, vamos dizer, do pessoal mais maduro e tudo. Porque esse pessoal mais novo, eu vejo que hoje com as redes sociais, as plataformas, os Googles, a inteligência artificial, os chats e tudo, parece que está tirando um pouco a criatividade e deixando, vamos dizer, meio apático os jovens, no sentido de ter a coisa pronta. Então, enquanto eles estão pensando vamos dizer, em desenvolver um assunto, um tema, ou escrever e tudo, hoje, falo no meu caso, né? Antigamente eu sabia o telefone de cabeça e da família inteira. Hoje em dia, eu sei da minha mulher e olhe lá, você entende? Porque você consulta o telefone, já liga e você não sabe nem o número. Se eu perder o celular, eu não ligo mais para ninguém, só para ela. Então, eu acho que isso vai ocorrer com os jovens um pouco, sabe? A gente precisaria repensar isso em termos de educação, que é uma das pautas. O Lucas Bov tem duas pautas fortes, né, assim, principais, que é educação e agronegócio. Nesse quesito da educação, eu acho que tinha que ser até repensado um pouco a história da inteligência artificial e esses chats, as redes, o uso de tudo isso e tudo preocupado muito com os jovens, sabe? Para encerrar, Eduardo, duas respostas. Pô, mas já está acabando, o papo assim, tá bom? O papo tá tão bom que já deu meia hora. Duas perguntas. Você disse que o primeiro projeto do deputado Lucas Bov, aprovado aqui e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas, foi a questão da educação financeira nas escolas. E o Rotas Rurais, né? E rotas rurais, sim. Mas no caso da educação financeira, você é um economista. Você tem filhos? Tenho Netos? Netos, já tenho 2 netinhos. E você Casal de sempre netinhos. procurou educá-los nesta questão financeira desde pequenos? Então, olha, eu acho Como é que era a mesada? Não, então, sempre educando no que é possível e tudo. Até meu filho trabalha até no mercado financeiro e tudo. E minha filha é arquiteta. Tá certo? Mas quando crianças? Então, quando crianças, procurava sempre mostrar, vamos dizer, a importância do controle financeiro, do que, onde deve ser bem gasto, tá certo? Saber que eleger as prioridades e tudo. Mas eu acho que fiz pouco até. Hoje em dia eu já faria diferente, tá certo? Eu já faria talvez uma ideia de dar uma mesada, sendo que uma pequena parte dessa mesada fosse por uma poupança, alguma coisa para começar a mostrar a importância de fazer o dinheiro no futuro trabalhar para você e não você correr atrás dele. E a outra pergunta, quem trabalha com carne desde criança, que curtia as porteiras, o que é um bom churrasco? Eu acho que o bom churrasco começa com quem estará presente dos seus amigos para compartilhar aquele bom momento. Isso eu acho que é a primeira coisa. Depois uma boa carne, né? Então uma boa carne, hoje em dia o Brasil tem ótimas carnes, né? Vamos dizer, sempre falo que o Nelore, que até era uma carne que não era a mais escolhida e tudo, por não ser tão macia e tudo, cito sempre o exemplo de um casal amigo nosso, que é a Lilica e o Fabinho Almeida lá de Araçatuba,
que eles têm o Nelore do Golias, que é a marca deles, que é um Nelore que desenvolvido com uma carne que dá um marmoreio bárbaro, o que deixa a carne muito macia, saborosa e tudo. Então, acho que esse é o... Muito se fala que o melhor da carne vai para o exterior, mas aqui no Brasil a gente encontra também uma carne de primeira e de excelente qualidade. Não, hoje já, vamos dizer, o Brasil hoje está privilegiando e tudo, e não só, vamos dizer, por um resultado melhor de valor e tudo, mas a qualidade hoje, se você escolher de acordo e tudo, você tem carnes maravilhosas. Só em boutique, não? Ou tem... Não, acho que o supermercado hoje também já tem carne boa e tudo, vamos dizer, sem dúvida. Então tá bom. Muito obrigada Renata, pela sua obrigado participação. a você. Por favor, volte. Você acaba de fazer quase que 15 meses aqui na Lesp. Volte mais vezes. Volto sim, com o maior prazer. Obrigada. Hoje, no podcast Bastidores da Política, tivemos o prazer de conversar com Eduardo Soares de Camargo, que é chefe de gabinete do deputado Lucas Bove, do PL. Aprendemos bastante sobre economia, agricultura, carne. Espero que você também tenha gostado do nosso programa e obrigada pela sua audiência. Até mais.